Bom, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que seja louvado o nome do Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui mais um culto online, culto digital, para quem não pôde comparecer a uma igreja, por qualquer que seja o motivo. E oriento vocês, recomendo que vocês sigam uma igreja séria, uma igreja que fale de Jesus, do seu nascimento, seu propósito na terra, sua morte em favor de nós, ressurreição, ascensão aos céus, e que seu retorno chegará em breve. Em breve ele estará aqui de novo para nos julgar. A mim, a você, a nossos parentes, antepassados, governantes, todo mundo, todos seremos julgados por Jesus Cristo. Então, estamos aguardando o retorno dele. Tá? Convido os irmãos para uma oração inicial, tá? Uma oração respeitosa a nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando a Tua palavra aqui, Senhor, nesta rede social, Senhor. Seja YouTube, seja Instagram, seja através de vídeos de WhatsApp. Nós te agradecemos, Senhor. Vê a pessoa que está do lado de lá assistindo. Que a Tua palavra, Senhor, faça o que lhe apraz. Porque nós humanos, não podemos fazer nada, não podemos converter ninguém, mas apenas transmitimos a verdade, né? E a mensagem. Mas o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Deus, é que faz a obra de convencer a pessoa que está aí do outro lado a te aceitar, a entregar a vida a Ti. Não somos nós não temos poder nenhum. Só o Teu Espírito Santo, que desde a criação do universo, o Espírito que pairava sobre a face das águas, esse mesmo Espírito é que convence o homem hoje, nesse século, neste dia, sobre sua condição pecaminosa e sobre o juízo que virá e o arrependimento. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amigos, vamos abrir em Josué, Velho Testamento. Josué, depois do Pentateuco, Josué 24:15. Depois dos 5 primeiros livros de Moisés, na Torá, né? Torá hebraica, Pentateuco, nós temos o livro de Josué. Tá? Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué foi o general que, após a morte de Moisés, levou os hebreus, os israelitas antigos, a adentrar Canaã, que é a atual Palestina, que é a terra prometida por Deus ao ancestral deles, Abraão, né? A promessa desde o tempo de Abraão, que vivia com os caldeus, está lá no atual Iraque, e ele foi para Canaã, que é a atual Palestina, por causa de uma ordem de Deus. Então nós temos assim uma promessa, e esse povo acabou sendo escravizado depois, e Deus libertou eles através de Moisés. E Moisés foi quem instruiu Josué. Josué é um sucessor de Moisés. Moisés morreu, viu a terra prometida de longe, à distância, não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Josué. Então vamos ler Josué, capítulo 24, versículo 15, como nosso trecho inicial. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então eu vou repetir, Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que era um povo lá da época, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, versículo introdutório, Josué 24:15. Bom, amados, vamos fazer uma oração, tá? Que o Senhor haja no meio de nós e para o propósito que Ele quer, tá? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, estamos vivendo tempos difíceis, tempos estranhos, em que a sua palavra, Jesus, tem sido profanada e invertida. Todos os seus preceitos, Senhor, estão sendo invertidos, profanados, zombados, ridicularizados pelas pessoas que não te seguem. O Senhor falou que teríamos, através da tua palavra, tempos trabalhosos. Através da tua palavra, o Senhor também falou que no final dos tempos os homens serão zombadores e amantes dos prazeres, inimigos de Deus. O Senhor falou que também viria o espírito de anticristo, que se levanta contra tudo que representa ou vem de Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor fortaleça os pastores, os missionários, os líderes que o Senhor tem levantado nessa terra para a obra nesse período tão difícil. Esse período de pandemia, em que os hospitais ficaram lotados através de um vírus perigoso e mortal. Esse período de guerra, nós estamos vendo as nações poderosas, as nações atômicas se movimentando, partilhando o mundo, tomando posições, falando palavras ameaçadoras, tambores de guerra, Senhor. Nós estamos ouvindo, não sabemos se haverá guerra mundial, mas temos que estar preparados para tudo. Temos visto uma inflação mundial, não apenas no Brasil, uma inflação mundial. Pessoas perdendo emprego, pessoas sem esperança, pessoas falindo. Nós estamos vendo ministérios passando necessidade. Nós estamos vendo, Senhor, fome. Nós estamos vendo peste. Nós estamos vendo guerra, Senhor Jesus. Nós estamos vendo mudanças climáticas. No Apocalipse está escrito que o sol abrasará e as pessoas amaldiçoarão a Deus. Nós estamos vendo mudanças climáticas, Senhor. Nós estamos vendo sinais, Senhor. Nós estamos vendo sinais, nós estamos vendo a inversão de tudo que era correto. O que era certo se tornou errado. O que era errado se tornou certo. Isso foi profetizado também, Senhor. Fortaleça os líderes religiosos. Fortaleça os evangélicos, Senhor. Fortaleça, Senhor, que se mantenham firmes, que não se sintam acuados, que eles sejam fortes e corajosos, Senhor, como o Senhor frequentemente nos orienta através da tua palavra. Nós pedimos cura, Senhor, cura para as pessoas internadas com coronavírus ou qualquer outra doença. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor vá na casa das pessoas aí e que o teu Espírito Santo, Senhor, a convença do pecado e do juízo, Senhor. Que ouçam a tua palavra e se arrependam dos pecados. Obrigado por tudo, obrigado pelas oportunidades, Senhor. Obrigado pela possibilidade de pregarmos o teu evangelho. Nós sabemos que o teu evangelho está se tornando politicamente incorreto, uma artimanha do diabo, provavelmente para a censura, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor proteja a sua igreja, que o Senhor repreenda o espírito do mal. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Deus. Bom, nós temos usado essa plataforma com o intuito de pessoas que não puderam ir para a igreja, que não puderam frequentar uma igreja verdadeira, que prega o verdadeiro evangelho, uma igreja bíblica,
nós usamos esse espaço para levar a palavra a você, tá? Então, nós fazemos a oração inicial, nós lemos os versículos bíblicos e nós passamos para a palavra, tá? Eu venho pedir para os irmãos abrirem no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. Vocês vão notar uma certa semelhança com o que Josué falou. Josué falou: vocês querem servir outros deuses? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Deus não obriga que você o sirva, tá? O Senhor, ele é amor, ele é justiça, é fogo consumidor, mas ele não obriga ninguém, tá? Porém, se você servir outros deuses, você vai arcar com as consequências, certo? Consequência que está sendo avisada em toda a Bíblia, certo? Ficar sob julgo de espíritos demoníacos, anjos caídos que desde a pré-história se apresentam para os seres humanos. Muita coisa que a gente vê na TV, a gente ri, a gente acha que é folclore, que é bobagem, mas temos acesso a vídeos esquisitos. Eu vi um vídeo sobre um gorila, né, que os... Eu vou falar sobre o João, mas eu me lembrei dessa parte, né, de Josué, que nós falamos no início, que Deus é democrático, Jesus não obriga ninguém. Aí eu vi uns vídeos, a gente fica dando risada de alienígena do passado, a gente fica dando risada de gente que vê disco voador. Só que eu vi um vídeo no YouTube, se não me engano, de pessoas que tiveram contato com aquele macaco lá americano que aparece, que tem gente que se veste de gorila e vira fraude. Eu vi um vídeo, era uma coisa totalmente do mundo espiritual. Então, algumas coisas que o pessoal ri, brinca, são atuações demoníacas que vêm disfarçada, que vêm como folclore, como brincadeiras, mas são atuações de anjos caídos tentando enganar os seres humanos. Então, se você segue alguma coisa, não adora a Deus, não reconhece, Deus não obriga, mas toma cuidado que você vai estar no jugo do inimigo de Deus, que é o espírito do mal, né, que é Satanás, que Jesus mesmo chamou de Deus deste mundo. Se Jesus chamou ele de Deus deste mundo, esse planeta ele jaz no maligno. Que jazer é deitar, repousar. Se esse planeta jaz no maligno, há uma atuação demoníaca neste planeta. Então, se você mesmo democraticamente não quiser seguir ao Senhor, saiba que você está sob julgo de um espírito maligno. E as consequências são terríveis. A perda da salvação, não vai ter o contato, convívio com Deus após o nosso julgamento, né? Quando forem abertos os livros. Então estará sob julgo de espíritos demoníacos. E esses espíritos demoníacos vão ser também presos e vão ser jogados no lago de enxofre. Está no Apocalipse, que é a segunda morte. Então o lugar do ser humano não é o lago de enxofre. Ele foi feito para Satanás e seus demônios, o lago de enxofre. Mas se você não estiver debaixo das asas do Criador, de Jesus Cristo, Jeová, pode ter certeza que você está sob domínio do Deus deste século. Então, assim, há uma escolha. Josué falou: você quer adorar o Deus dos amorreus, os deuses dos antepassados? Eu e minha família serviremos ao Senhor.
Ele falou isso para os hebreus, para os israelitas daquela época. Quiser seguir, vai, mas eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Então não é nada obrigado. E esse versículo aqui é interessante. João 6, 45 a 69. Eu vou ler para os irmãos. Jesus estava pregando, né? Aí os judeus ficaram irritados. Ele falou, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Como é que ele está falando essas coisas? E Jesus estava falando a seguinte coisa. Está escrito nos profetas. Quando a gente vê Jesus falando nos profetas, ele está falando do Velho Testamento, tá? Da Torá. Tá? Então, João 6, 45. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Isso é Jesus falando. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus não tinha morrido ainda, né? Estava pregando aos discípulos e os discípulos não estavam entendendo direito, tá? Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Discutir exaltadamente entre si, a gente fala bonitinho, mas eles deviam estar gritando, brigando, batendo boca. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitarei. Jesus não falou reencarnarei. Jesus falou, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus ia nas sinagogas judaicas e ensinava. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Repetindo, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, os discípulos, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida.
A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem ia trair ele. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus tinha feito o sermão da montanha antes. Galera comendo, bebendo, pão, peixinho, transformou naquele banquete. Agora, depois que Jesus falou palavras duras, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Jesus falou assim: vocês não querem não? Uns outros que se mandaram, estou contemporaneizando isso. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então nós temos no início da nossa transmissão, Josué perguntou ao pessoal: vocês quiserem adorar outros deuses, problema seu. Praticamente está escrito isso, uma linguagem de hoje. Ele falou: vocês querem seguir os deuses dos amorreus? Vocês querem seguir os deuses dos seus antepassados lá, lá do lado de lá do Eufrates? Que é, Eufrates é onde é Iraque, que era de onde veio Abraão, né? Vocês querem adorar esses deuses? Eu e minha casa, José falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui Jesus perguntando para os discípulos: vocês não querem ir com os outros discípulos desertores, não? Então Josué está ele falando que ele e a casa dele iam servir ao Senhor. Era um humano falando: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir outros deuses, ó, problema de vocês. Praticamente isso que Josué falou para eles, né? Isso depois deles verem milagre, maná do céu, fogo no deserto, Moisés batendo na pedra, transformando jorrando água, mar vermelho abrindo. Quando a gente vê um problema, todos os milagres das nossas vidas que a gente viu Deus fazer, nós esquecemos, né? Então Josué perguntou para aquela galera lá: vocês querem seguir outros deuses? Vocês que sabem, eu, Josué, e a minha casa seguiremos ao Senhor. Isso é um humano. Aqui nós estamos vendo Deus. Estamos vendo Jesus Cristo fazendo a mesma pergunta para os 12. No versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? É tipo, a porta está aberta, né? Então aqui nós estamos vendo Jesus falando: vocês não querem ir com aquela galera que se mandou, não, com aquele monte de desertores, aquele povo que abandonou. O pessoal estava indo porque tinha milagre, porque tinha pão e peixe, porque teve o sermão da montanha, vinho, água virou vinho, leproso ficou limpinho, ressurreição. Estava maravilhoso acompanhar Jesus, só bênção. Aí Jesus começou a falar palavras duras, falando que as pessoas que ele daria a vida eterna teriam que comer a carne e beber o sangue dele.
O povo começou a exaltar, eles estavam brigando em voz alta, devia estar uma confusão. Como vamos comer a carne desse homem? Que é isso? Ele não é o filho de José? Que ele está falando isso? Aí falou: vocês vão ficar escandalizados quando vocês verem o filho do homem voltando para onde veio. Aí o pessoal deve ter ficado brigão. Tava uma balbúrdia, como se diz. Aí a confusão devia estar lá, devia estar uma gritaria. Aqueles versículos bíblicos falam, às vezes, se você não prestar atenção, discutiam exaltadamente. Imagina hoje você discutindo, alguém discutindo exaltadamente. A pessoa está gritando, está berrando, está batendo boca. Então houve uma bateção de boca. Quem é esse aí que está falando isso? Como? Aí falou: vocês vão ficar escandalizados quando verem o filho do homem voltar para onde ele veio. Vocês vão ter que comer a minha carne, beber o meu sangue. Aí a turma se mandou. Às vezes, o pessoal sai da igreja por qualquer coisa. Aí temos que perguntar: quem morreu na cruz por você? Foi o pastor que fez alguma besteira ou falou alguma bobagem? Foi a irmãzinha ou irmãozinho que falou alguma besteira ou falou alguma bobagem? Essa pessoa morreu na cruz por você? Foi chicoteada pelos romanos? Botaram espinho na cabeça do irmãozinho ou irmãzinha que você ficou magoado e abandonou a igreja? Foi essa pessoa que apanhou dos romanos? Foi cuspido pelo sinédrio? Não, quem fez isso foi Jesus. Então Jesus morreu para te salvar. Não foi irmão X, irmã Y, diácono não sei quem, pastor que vende sal. Essa galera não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Então, você às vezes sai de uma igreja não salva, mas a falta de convívio, você vai acostumar, você vai querer não ir. Aí depois você vai ficar sozinho. Aí vai ser a brasinha que foi separada, vai apagar o fogo. Se você quiser trocar de alguma instituição, de uma igreja por algum motivo, algo bem antibíblico, procure uma outra igreja que seja uma igreja séria. Senão você vai ficar sozinho, né? E eu já falei isso em algumas palavras prévias. O leão, quando vai comer a zebra, ele olha as zebras, tá tudo juntinho. Ele vê o que está mais fraco, ele vê o que está com dúvida, né? Tipo um passo claudicante, ou a que está doente, ele vai. Se você vê Animal Planet, eles vão lá. Aí a turma sai correndo. É o ataque do inimigo. Aí a turma, aqueles zebras saindo. Daqui a pouco tem uma sozinha aqui. Aí a turma vai e isola aquela lá. Aí vai, conduz a outra, ela sai correndo. A manada foi para cá. Aquela que está em dúvida sai correndo. Aí aquela monte de leão cercando. Aí abate. Então, cuidado com esse momento. Não saia da igreja. A igreja é totalmente antibíblica. Aí não, né? Igreja antibíblica. Temos muitos pastores do diabo, pastores infiltrados, pastores satânicos infiltrados para profanar a palavra. Isso existe. Então você ora, tenha sabedoria, se você for trocar de igreja bíblica que prega a palavra de Deus e que prega Jesus como Salvador. A Bíblia ensina, testais os espíritos. O espírito que fala que Jesus veio em carne assim, veio à terra, morreu por nós, ressuscitou, vai voltar e é o nosso Salvador, vem de Deus. Se começar com aquele negocinho, não, ele é um Deus apenas, ele é um Maitreya, ele é um mestre cósmico, ele é um mestre, ele é um anjo assim superior. Tem igreja que eu já vi falar que Jesus é Miguel,
rebaixando ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então toma cuidado com o que você ouve, né? Porque estamos vivendo muita profanação do evangelho, inversão de valores. Vou repetir, a cobra em Gênesis 3. A cobra falou: calma, mulher, para Eva, não é bem assim. Não é bem assim. Você não vai morrer. Certamente não morrerás, né? E Deus falou: quem pecar, a alma morrerá. A cobra falou: não, calma, vamos conversar. Não é bem assim. Você será um Deus. Cuidado, que tem religião que fala que você é um Deus em evolução, que você não vai morrer, ou seja, você vai reencarnar. É a mesma serpente de Gênesis 3, tá bom? Vê Gênesis 3, lê e vê o que é pregado em algumas religiões mundiais hoje em dia. Cuidado. Então, cuidado com a armadilha do diabo. Então, Jesus, voltando ao texto, falou: vocês não querem ir, não? Vocês não querem me abandonar como aqueles outros discípulos, não? Simão Pedro respondeu: Senhor, nós vamos para onde? Tem momento da nossa vida que às vezes a gente está assim, num desespero, estresse. Às vezes o Senhor fica em silêncio. E às vezes nossa emoção vai lá no limite. E às vezes vem desânimo. E às vezes vem uma sensação de querer abandonar. Então Jesus perguntou: você quer ir embora? Você não quer ficar mais comigo? Vocês querem abandonar? Querem me abandonar? Simão respondeu, que é o que nós temos que responder. Nós vamos para onde, Jesus? Nós vamos buscar socorro em quem? Em Deus de madeira, em anjo caído disfarçado de ser espiritual, anjo de luz. Nós vamos para quem, Jesus? Nós vamos para quem, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, às vezes, no momento de deserto da nossa vida, eu estava lendo sobre o Espírito levou Jesus ao deserto, o Espírito Santo, tá? Levou Jesus ao deserto. Jesus ficou 40 dias passando em jejum, 40 dias. Aí falou que no final ele teve fome, no final desses 40 dias. Aí vem um versículo depois. Aí apareceu Satanás. Esperou 40 dias no deserto. Apareceu e, surpreendentemente assim, não devia nem ter falado isso, e repetidamente ele profanou versículos bíblicos. Satanás aproveitou um momento de fraqueza e profanou versículos bíblicos. Falou: está com fome? Tem uma pedra ali e tem um versículo que diz que pedra em pão. Também falou para Jesus se ajoelhar para ele, que ele daria os reinos e as riquezas do mundo. Nós vemos muita gente hoje em dia se ajoelhando para Satanás para ter as riquezas do mundo. Nós vemos Satanás usando versículos, profanando a Bíblia. Mas Jesus rebateu ele com a palavra. No deserto da vida, no deserto assim de nossa alma, né? No deserto da alma dele, Jesus rebateu Satanás usando a palavra de Deus. E no final ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus.
E falou que Satanás foi embora. Então, Josué perguntou: quer seguir outros deuses? Problema de vocês. Praticamente isso. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aqui Jesus chegou para os discípulos: vocês não querem ir embora, não? Vocês não vão embora também, não? Com aqueles discípulos que foram embora e me abandonaram? Pedro falou: nós vamos aonde? Nós vamos com quem, Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna. Ah, pastor Antônio Carlos, boa noite para o senhor também. Um abraço a todo mundo aí de Cabo Frio. Saudades. Senhor, nós vamos para onde? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, Josué falou que ele e a casa dele ia servir ao Senhor. Jesus falou: vocês querem ir embora também? Vocês vão abandonar? Vão me abandonar também? Então, Jesus não é opressor. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, tá? Mas nós sabemos que só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele é Deus, só Ele é o Salvador. E fora dele, se a gente abandonar Jesus, a gente vai cair na mão do Deus deste século foi dito por Jesus. E vamos cair na mão do adversário de nossas almas. E o adversário de nossas almas não tem piedade. As pessoas querem facilidade, procuram facilidade e acaba perdendo a alma. Está escrito lá na Bíblia: de que adianta ganhar o mundo se for perder a sua alma? Jesus falou: eu venci o mundo, tenha um bom ânimo, aguenta firme, aguenta firme, né? Eu venci o mundo. Então, nós temos a nossa escolha. Jesus não obriga, mas nós e a nossa família servimos ao Senhor. Nos momentos difíceis, de desânimo, de estresse, de burnout. Hoje tem burnout, né? Estresse, a estafa. Um momento que às vezes a gente chora lágrimas de sangue, né? Jesus chorou lágrimas de sangue porque estava num estresse tão grande que arrebentou as glândulas lacrimais. Tem relato médico, tá? De arrebentar a glândula lacrimal e sair sangue. Jesus ficou tão estressado antes da crucificação, antes de ser entregue ao Sinédrio, que vazava sangue do olho dele. E os discípulos falaram assim: essa lágrima de sangue arrebentou as glândulas lacrimais de Jesus de tanto estresse. Ele orava, mas ele disse: seja feita a tua vontade, Senhor. Se possível, afaste esse cálice. O cálice é aquele momento, mas não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. Então, nos momentos assim, nós temos que lembrar, né, que só Jesus tem palavra de vida eterna, tá? Para nós vamos para onde? Nós vamos seguir que Deus? Nós vamos fazer o quê? Nós temos que ser igual Pedro: Senhor, nós vamos para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então essa palavra, Josué falou para o pessoal: fica à vontade, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Jesus perguntou para os discípulos, para os 12, os 12 que sobraram, né? Eles querem ir embora também? Com os outros discípulos? Tinha uma galera assim de Jesus. 12 pães e peixinhos virou um banquete. Era legal seguir Jesus. Aí, quando as palavras, o cajado, como dizem, veio, o pessoal abandonou Jesus. Os 12 ficaram com ele. Porque os 12, nós temos que ser igual os 12. Né? Os 11, porque Judas, infelizmente, traiu, né? Mas foi substituído depois.
Nós temos que seguir, ter como esses 12. Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Conhecemos e cremos que tu és o Cristo, o Messias, o ungido, né? Cristo é ungido em grego, o Filho de Deus. Então, momentos difíceis, momentos de desânimo, desilusão, às vezes uma oração não respondida. A gente não tem que fazer como aquela galera que abandonou Jesus. Nós temos que aguentar, porque nós sabemos que Ele é o Filho de Deus. Tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Há uma democracia, porém se você não seguir Jesus, não seguir a Jeová, aí você vai estar na mão do inimigo. Aí isso você tem que saber. A Bíblia inteira fala isso. Tá? Arque com você vai arcar com as consequências, né? E nosso Deus, Ele é misericordioso. Davi falou, prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, né? Os homens atacam, destroem, despedaçam. O inimigo também. O Senhor às vezes nos castiga porque nos ama, né? Repreende porque nos ama, porque Ele quer lá no futuro estar conosco lá com Ele, lá na mansão celestial, né? Que é o que está nos aguardando, tá bom? Então vamos fazer a oração final, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, você e sua casa servirão ao Senhor. Continue, aguenta firme, tá bom? É uma guerra, é uma batalha, é um conflito mundial, né? E o Senhor está voltando. Os sinais, não sei quando, não pode adivinhar, não quero ser adivinhador de volta de Jesus, porque isso é pecado, né? Se Ele falou que só Deus, só o Pai sabe, não vai ser eu que vou falar. Mas estamos vivendo tempos esquisitos. Fiquem espertos, tá? E aguentem firmes. Vamos orar. Senhor, peço cura para a família de todos que aqui estão assistindo, seja no Instagram, seja no YouTube. Eu peço que o Senhor vá na casa dessas pessoas, Senhor, na família deles, Senhor. Cura, repreenda as doenças, repreenda o espírito de enfermidade, Senhor. Entre na casa de cada um, repreenda o espírito de violência. Mande anjos para proteção, Senhor. Derruba, Senhor, os dardos inflamados do maligno. Restaura, Senhor, os que estão doentes. Restaura os que estão na UTI, que estão na enfermaria. Senhor, repreenda essa pandemia. Nós te pedimos, Senhor. Guarde nossos filhos, nossos parentes, nossos netos, pais, tios, amigos. Nós te pedimos. Senhor, ajude-nos, Senhor Jesus, a continuarmos firmes. Nos ajuda. Nós te clamamos, nós te pedimos. Vê os ministérios dos que estão nos assistindo. Fortaleça o ministério deles, Senhor. Fortaleça os evangélicos verdadeiros no mundo, Senhor. Ajude-nos a pregar a tua palavra, a falar a tua palavra, Senhor, em tempos de profanação. Repreenda o profanador. Repreenda, Senhor, o inimigo de Deus. Nós te clamamos, nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus, meus amigos. Boa semana, tá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Te dê a paz. Boa semana. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Deus abençoe. Abraço.